E aí a gente fala neuropsicologia. O que engloba a neuropsicologia, né? Olha, a neuropsicologia é um campo muito legal, assim, né? A gente tem é, uma parte ali, um dito meio comum, assim, de que a neuropsicologia, o que que é testagem, né? Mas ela não é, testagem é, vamos ver, vamos fazer um teste com essa criança, com esse adulto, com essa pessoa, para ver se tem TDAH, para ver se é autista, né? Mas não é Certo. só isso. É uma maneira da gente enxergar o ser humano, que é como que o cérebro dessa pessoa funciona, né? E como psicóloga, né, enquanto neuropsicóloga, como que eu consigo ler isso da melhor maneira possível para uma prática, né? Então, o que que eu tenho numa função cognitiva aqui que pode me ajudar da melhor maneira possível em uma intervenção, né? Ou o que que está faltando aqui e como eu posso pegar a minha intervenção da melhor maneira possível para que eu consiga aumentar esse quociente de uma maneira adequada, né? Então, no fundo, é ler o nosso cérebro e adaptar para o nosso dia a dia para que com a psicologia a gente consiga o melhor desenvolvimento possível, sabe? Para Entendi. além né? Então seria uma leitura tipo desse cérebro que funciona de uma forma diferente, né? Dessas pessoas que têm um diagnóstico de autismo ou de TDAH, enfim, de TDAH, qualquer transtorno de dislexia, Aham. altas habilidades, né? A gente tem um universo imenso aí, né? E Então, lembrando que nem todo mundo, que mesmo a gente tendo ali 3, 4 crianças autistas, adultos, adolescentes, jovens ou com qualquer outro transtorno, cada um também o cérebro, cada um tem um cérebro que funciona de uma forma, né? Nem todo exato, mundo funciona da mesma forma ou como a maioria da população, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala da maioria, da grande massa, né? Dos marcos do desenvolvimento, né? Enfim. Então a gente teria que. A neuropsicologia, ela justamente estuda o funcionamento do cérebro de forma individual, seria assim? é, é exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem ali uma média, né, de como as coisas, como as coisas devem ser, e no fundo a gente, a partir de várias observações diretas e indiretas, das testagens em si, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo ali, né? Como essa pessoa vê o mundo, né? Uhum. Se eu dou uma imagem para ela, como que ela me descreve essa imagem? Porque ali na hora da avaliação das testagens, aquilo é uma imagem, né? Mas aquilo me ajuda... Saúde! Obrigada. Mas essas imagens me ajudam a entender como que essa pessoa está lendo aquilo e como que eu posso transpor para o mundo, né? De uma maneira adequada, né? Então, assim, Tornando essa pessoa uma pessoa independente, funcional, né? Enfim, exato, assim, para que ela possa desenvolver as suas habilidades, mesmo com, sei lá, vamos colocar com as suas limitações, com as suas deficiências, com as suas dificuldades, enfim, com qualquer uma dessas características. exato, porque se chega para mim, eu falo assim, sei lá, uma criança, né? Se chega para mim uma criança para avaliação, opa, alguma coisa já está diferente ali, por isso que a família está buscando algum tipo de suporte, né? Então, se chega uma criança para mim, ó, aqui deu um possível diagnóstico de dislexia, por exemplo, né? Então, a importância de eu ter essa leitura de como é que a criança está conseguindo ler o mundo, né? Como que o cérebro quimicamente dessa criança está funcionando. Eu tenho esses dados e a partir desses dados eu falo, poxa, é melhor que essa criança aprenda de outra maneira do que não da maneira convencional na escola, por exemplo, né? Vamos aprender ali com imagens, enfim. E isso funciona para, enfim, para N, temos N variáveis, até para habilidades sociais ali, a gente Para consegue tudo. jogar. Que você traga para a gente aí, dentro da sua experiência, o que mais tem de desafiador nas salas de aula, porque talvez você não esteja na sala de aula, mas você escuta os pais, né, falarem, reportarem para você aí quais são as maiores dificuldades nesse processo de adaptação. E a gente tem esse processo de mudança de escola também, né? Então, eu também passei por isso, né? Tive que mudar o Pedro de escola. Turma, de professor, de eventualmente acompanhante terapêutico. É muita mudança, né? É muita mudança. Então, chega finalzinho do ano, assim, a gente vê os pais e a escola, todo mundo aliviado, tipo, puxa, deu tudo certo esse ano, né? Ano que vem, ano que vem tem mais. E aí já chega janeiro, chega todo mundo com muita expectativa já, né? Ai, Gabi,
o que eu mais escuto, assim, das famílias, né, de maneira geral, ai, Gabi, como será que vai ser esse ano? Eu já falei com a escola, né, a escola já falou que tem vários amiguinhos que são do ano passado, alguns já mudaram, mas a professora vai continuar a mesma. Ufa! Então, assim, a gente sente que tem muito essa preocupação, sabe? Então, aparece muito. E o que mais aparece ali para nós é como é que eu vou dizer para o meu filho que ele vai retornar à escola, né? Ele está indo tão bem, né? Se adaptou com a rotina das terapias, se adaptou com a rotina de férias, mas e agora a escola? Como que eu vou fazer? Né? Então, o que eu costumo dizer muito, assim, é que, além de qualquer diagnóstico, nós temos crianças, né? Então, não adianta eu querer inserir qualquer coisa a duras penas para essas crianças. Eu tenho que sentar e explicar e falar, olha, daqui eu sempre gosto de usar com as crianças um semi-calendário, assim, você coloca uma tabelinha no Word ali, né? Isso a gente falando antes de entrar na escola, falando assim, dos pais, né? Legal seria se a escola disponibilizasse um material desse de previsibilidade para as crianças também, né? Mas a gente sempre acaba montando. A gente faz um pequeno calendário ali, falando, olha, daqui 7 dias a gente vai para a escola. E todo dia a gente mostra um pouquinho dessa escola para essa criança, sabe? Olha, antes de dormir, vamos marcar? Falta só mais um dia para a gente ir para a escola. Falta só outro dia. E a gente, assim, poder apresentar para a criança o que é a escola, o que vai acontecer nessa escola. Então, a gente sabe que a internet aí está de livre acesso para todo mundo. Então, vamos mostrar imagens da escola para essa criança. Essas escolas que tem no Google mesmo, sabe? Uhum. Algumas escolas até, assim, se você entra no site, na página né? da escola, você tem um tour guiado ali, sabe? Você tem algumas informações. Mas vamos mostrar para essa criança, vamos antecipar para ela o que vai acontecer nessa escola. Eu acho que o primeiro passo da adaptação é esse. Vamos mostrar para ela quem são os professores que vão estar nessa escola. Vamos mostrar para ela como vai ser essa sala de aula, quem são as crianças que ela vai encontrar lá. Né? Eu acho que é o primeiro passo de tudo. Vamos sentar e explicar, principalmente com imagem, porque eu acho que as imagens fazem muito bem para eles. O que eu faço muito com o Pedro é sempre assim, uns dias antes, uns 3, 4 dias antes, eu já começo a passar na frente da escola, mostrar, olha, o muro, o portão da escola, é aqui que você vai estudar, né? Eu já começo a preparar ele, você vai sair da terapia todo dia e você vai vir para essa escola. Então, assim, a tal da previsibilidade, eu acho que a adaptação começa justamente nesse processo de previsibilidade mesmo, né? De deixar previsível o que vai acontecer para a criança nos próximos dias, né? Eu acho que ali já começa o... É exatamente isso. Então, assim, você começa com pequenas aproximações também com o uniforme da criança, porque invariavelmente a criança vai ter que usar uniformes, né? Então, é retirar a roupa da terapia, a roupa de brincar, colocar a roupa da escola, né? Então, a gente chama isso de pequenas aproximações sucessivas, para que quando chegue o dia seja mais fácil, né? Aí, quando eu entro na escola, beleza, eu em casa fiz isso tudo, né? E agora o que vai acontecer na escola? Então, é muito importante que a escola saiba quem é essa criança que está chegando ali. Que a escola se antecipe e peça para os terapeutas, para a família, enfim, o plano de ensino dessa criança. Sabe, na live passada eu já apareci aqui falando de plano de ensino. E de novo eu apareço falando de plano de ensino. Porque não existe adaptação em sala de aula se eu não sei como é que é a minha criança. Sabe? Como é que a criança se comunica comigo? Como é que essa criança acompanha o mundo? Sabe? Através da sala de aula. De nada me vale eu ter uma criança em sala de aula se eu não sei o que essa criança está fazendo ali. Eu preciso que a criança esteja aprendendo. E sabendo disso, a gente sabe que é uma demanda muito grande em cima dos professores, né? Em cima de toda a estrutura da sala de aula, mas em um mundo ideal, seria perfeito que todo mundo tivesse ao pé da letra, assim, soubesse muito bem o que é que tem no plano de ensino dessa criança, sabe? Porque o plano de ensino nos diz como que essa criança está a nível de neurodesenvolvimento, né? Então, como que ela vai me falar que ela precisa ir ao banheiro? Ela vai me mostrar numa imagem, ela vai levantar o braço, ela vai começar a bater a perna,
sabe? Ela vai só levantar. Como é que eu leio essa criança? Entendi. Sabe? Então, quanto tempo eu sei que, por exemplo, essa criança tolera ficar sentada? Né? A gente tem que entender que a gente está falando de uma linha de neurodesenvolvimento atípico. Né? Então, a gente tem que ter estratégias nesse meio que contemplem. Né? Então, eu acredito muito que, primeiro de tudo, é você saber o plano de ensino dessa criança para você aprender a ler esta criança. E sabendo do plano de ensino, sabendo que você vai ler esta criança da melhor maneira possível, o segundo passo seria: como é que eu vou me aproximar dessa criança? De novo. Criar o vínculo, né? Exato, não existe aprendizagem sem afeto, sem vínculo. Né? Porque quais motivos eu vou dar para essa criança confiar em mim? Né? Por que é que essa criança vai se sentir à vontade de repente, passar 5, 6 horas aqui do meu lado? Né? Então, também é um movimento muito nosso de mostrar para essa criança: olha, eu tô aqui, eu também posso ser legal para você. Eu posso ensinar de maneiras legais. Né? Então, nas primeiras semanas, é realmente investir em vínculo. Sabe? Brinca junto, se aproxima devagarinho, mostra um lápis que é diferente que a criança pode gostar, chega perto, só permanece ali um pouquinho e vai embora. Sabe? Então, pequenas coisas. Se a criança usa uma comunicação alternativa, poxa, dá um oi naquela comunicação alternativa. Ajuda a criança a te responder o oi também. Né? A gente sabe isso do certo e errado. É só vamos tentar se aproximar. Sabe? Você sabe que aqui na nossa página, né, no Portal do TEA, a gente recebe muita mensagem assim no nosso WhatsApp, justamente de professores, né? A gente tem um número bem considerável de professores que nos seguem, né? Então, de professores pedindo dicas de como entender a criança. E aí eu sempre digo, né? A primeira pergunta que eu faço: essa criança faz terapias? O professor responde: não sei. Então, o primeiro passo é você descobrir se essa criança faz terapia. Ou seja, o pai matriculou a criança na escola e, tipo, ninguém fez uma anamnese, preencher uma ficha para dizer: essa criança faz terapia, ela não faz terapia, qual que é a carga horária de terapia dessa criança? E outra, quem são esses terapeutas? Como me comunicar com eles? E aí, assim, há quanto tempo você atende essa criança? O que você sabe dela? Porque, por exemplo, o Pedro levou para a escola, isso ano passado, né? Porque ele mudou de escola ano passado. Ele levou para a escola como se fosse um currículo, né? O primeiro currículo dele. Então, tinha lá a foto dele, quem ele era, quais eram as dificuldades, quais eram as características, o que ele fazia quando ele queria brincar, o que ele fazia quando ele queria comer, sabe? Porque quando o Pedro começou a ser uma criança comunicativa e verbal há mais ou menos uns 7 meses, né? Então, até então, ele falava palavras muito soltas e ele não expressava em palavras o que ele queria. Então, assim, é o que eu digo, né? Os pais é que fazem esse papel. Mas se o pai ou a mãe, por algum motivo, tipo, falhou nesse link, a escola tem que fazer esse pedido, né? A escola tem que fazer essa solicitação. E os professores dizem para mim, assim, nas mensagens: eu posso pedir para os terapeutas que atendem? Digo: você não pode, você deve. Né? Por favor. A gente, enquanto terapeuta, fica muito apreensivo, assim. Nesse começo do ano, a gente fica com aquilo: ai, tomara que entre em contato com a gente, com tudo que a gente consegue fazer pra gente entrar em contato com a escola, a gente faz, né? Mas a gente entende que alguns caminhos são um pouco complicados e a gente realmente tem que esperar que a escola nos dê esse retorno, sabe? A gente sabe que os transtornos do neurodesenvolvimento é como se, assim, se a gente pensar ali de uma maneira cognitiva, nós, neurotípicos, temos ali uma orquestra funcionando maravilhosamente bem. A gente tem uma orquestra bem uníssona, sabe? Bem linear. Mas, às vezes, as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento é como se tivesse uma orquestra tudo funcionando ao mesmo tempo e nada funcionando. Nada no ritmo, né? Tudo batendo e nada no ritmo. Exato. Então, assim, sabendo que eu não tenho tantas coisas assim nesse ritmo, é o meu papel enquanto professor, enquanto escola, ler essa falta de ritmo e adequar o ritmo, sabe?
Então, como eu vou ensinar? Realmente, uma coisa que a gente escuta muito, assim, é isso de que há uma dificuldade de entender um pouco por que as crianças precisam de pequenas pausas, sabe? É. Por que a gente precisa dar um intervalo para essas crianças? Porque elas precisam se regular também, sabe? Então, assim, claro que eu posso ensinar, mas eu também tenho que te dar um tempo de respiro, porque às vezes o tempo de permanência da minha criança é um pouco menor, sabe? Então, o como ensinar é muito importante. E porque a gente sabe também que esse como ensinar diz muito sobre as variáveis do ambiente, né? Então, o que eu tenho nesse ambiente? Esse ambiente onde a minha criança está sentada, por exemplo, facilita com que ela aprenda? Minha criança vai sentar ali, o meu aluno senta no meio da sala de aula, com informação para tudo que é lado, som para tudo que é lado, todos os coleguinhas se mexendo. Será que esse é o melhor lugar para o meu aluno sentar? Provavelmente não. Sabe? Então, vamos colocar a criança mais num canto da sala de aula, de frente para a mesa do professor, sabe? Com alguma outra cadeira um pouco mais afastada, não ter tanta informação visual ali perto da criança, não ter tanto estímulo auditivo perto dessa criança, sabe? E, por exemplo, se essa criança se desregula facilmente, se ela usa alguma coisa que possa ajudá-la a se regular, né? Tem algumas crianças que hoje elas usam um poppet, tem criança que gosta de ficar apertando algumas bolinhas, tem criança que já usa umas pulseiras aqui, que já ajuda a fazer assim, né? Esse evento. Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter em sala de aula. Tem criança e eu que acho que gira, tem criança que faz. exato. O Pedro faz ele emite um som. Tem criança que bate as mãos, tem o flap. O Pedro, ele faz um som com a boca. Ele fica... sabe? Ele fica fazendo um som com a boca. E aí eu sei que quando ele faz esse som, ele fica parado, olhando alguma coisa, qualquer coisa que tá na mão dele ali, ele fica assim. Só que a característica da regulação vem com o som, né? Pra mim é onde ele tá se regulando. Aí ele faz um... sabe? Fica assim com o som. E aí você vai entendendo. E aí você, né? Respeita também o tempo daquela criança, né? Exatamente isso, exatamente isso. E eu acredito muito que o movimento contrário também é muito importante. É muito importante você explicar para o restante da sala de aula que ali existe uma criança autista também. E que essa criança pode perceber o mundo de uma maneira diferente também. Que às vezes sons muito altos podem incomodar. Às vezes algum cheiro de comida pode incomodar. Muitas pessoas por perto podem incomodar. Então, assim, é muito importante ter esse movimento contrário da escola também, né? A gente acha que a inclusão é só sobre você colocar uma criança ali em sala de aula. Não é. E às vezes a gente cria esse tabu de que eu não posso falar que é autista, porque senão as pessoas vão tratar de porque é autista. Mas às vezes eu preciso que você trate um pouco realmente diferente para que essa criança acompanhe ali num ritmo linear. Sabe? Eu preciso esse norte. Não é nem tratar diferente, eu preciso respeitar. Então, eu digo assim, do mesmo jeito que em algumas situações, talvez aquela criança tenha que ser até retirada de sala por algum motivo, as outras também precisam saber, né? Hoje eu vivo essa situação com o irmão, né? O irmão não é autista, o Pedro é autista, então assim, hoje eu vivo essa situação de trazer para o irmão, sem causar aquela questão do desmerecimento, do ele é menos, do capacitismo propriamente dito, né? Mas do entendimento do irmão, da compreensão do irmão. Então, isso é uma boa oportunidade da escola também já trabalhar com a inclusão, com o respeito, né? De forma ao vivo e a cores, eu penso, né? Algumas crianças têm um perfil sensorial mais sensível do que outras, né? Então, não é raro a gente escutar relatos de pessoas autistas, né, que falam mesmo, assim, e elas contam para nós, olha, depois de uma exposição social eu fico absolutamente esgotada, eu fico muito cansada, qualquer som me incomoda, tudo me incomoda. Então, assim, é muito importante também eu entender o perfil sensorial da minha criança que está ali,
né? Será que talvez seja interessante eu deixar uma... Eu gosto muito, isso a gente tem que realmente entender, né? O perfil sensorial das crianças, perguntar para o terapeuta ocupacional se pode, se não pode, se é adequado, se não é. Mas das crianças que eu já trabalhei com isso e que funcionou, que foi genial, porque teve um trabalho de equipe muito legal. Tem algumas crianças que levavam para a escola, por exemplo, e colocavam do lado da parede ali, onde estavam sentadas, um pedacinho de grama sintética e colocavam ali do lado. Isso ajudava muito na sobrecarga sensorial. Então, enquanto elas estavam ali na aula, elas podiam ter a oportunidade de se autorregular passando a mão ali. Entendi. Sabe? Então, pequenas coisinhas que, se a gente lê o mundo, por isso o PEI também é tão importante, a gente consegue adequar em sala de aula. A gente tem estratégias que podem ser utilizadas para, por exemplo, ajudar no tempo de permanência sentado, né? Tempo de permanência sentado em sala de aula. A gente tem elásticos que a gente pode colocar nos pés da cadeira para a criança poder facilmente bater o pé ali e ficar batendo o pé. Balançar o pezinho no elástico. Porque não é um problema você ficar balançando o seu pé. Mas agora, também não é justo eu falar para minha criança, poxa, para de balançar o seu pé. Não, eu tô me regulando. As pessoas precisam entender que não faz... aquela mania que as pessoas têm de dizer, né? A criança autista, ela é a criança que grita, é a criança que corre, é a criança que bate. Enfim, é a gente tirar... Isso sim é rótulo, né? É a gente desmistificar isso. E aí eu sempre digo, a gente ter um olhar diferente, né, para essa criança. Às vezes é importante, eu sempre peço, né, para psicóloga, para as psicólogas que atendem o Pedro, né, justamente irem 2 vezes por ano na escola, fazerem uma observação, trazerem dicas, orientações para a escola, porque nem todo mundo é obrigado a acertar, nem todo mundo é obrigado a adivinhar, né? E a gente sabe, e a gente ainda está lutando por uma escola que esteja preparada. Eu sempre digo, né? A gente tem uma lei federal que obriga as escolas a aceitarem as crianças autistas, a matricular essas crianças, mas a gente não tem nenhuma lei que obrigue a escola a ter profissionais capacitados em receber essa criança autista, né? Em lidar com tudo isso. Então, diante disso, é o que eu digo. Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca e dizendo, tem que incluir, tem que incluir, tem que incluir. Vamos facilitar esse processo de inclusão, porque as únicas pessoas capazes de fazer inclusão no mundo, né, são os pais. Eu sempre digo, somos nós pais. Os pais é que vão fazer com que as escolas entendam esse processo e os profissionais que a gente tem hoje capacitados, que atendem essas crianças, transpor esse conhecimento, né, passar esse conhecimento para dentro das escolas, para que as escolas possam, sim, lidar com essas crianças de forma adequada. E algo que eu acho muito importante, assim, e que a gente acaba aprendendo na prática, até na prática de terapia mesmo, mas que a gente observa muito na escola, que eu digo assim também, com tranquilidade, funciona muito bem, é a gente encerrar o período da criança ali na escola em um momento muito agradável, um momento muito legal. Porque isso aumenta a probabilidade da criança querer voltar no dia seguinte. Porque eu gosto de voltar para as coisas que são legais. Mas era uma chata, eu não vou querer fazer uma coisa chata amanhã de novo. Eu vou querer fazer uma coisa legal. Sabe? E daí a importância, de novo, de ter a criança e saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Eu acho que você falando assim, vem até na minha cabeça o final das sessões da terapia do Pedro, sempre ele vai até a cantina, ele tem aquela interação, acho que aquilo para ele é tão importante, é tão legal, né? Porque ele sempre se diverte tanto, que faz com que ele sempre queira voltar na terapia no dia seguinte, enfim, ele esteja sempre disposto a ir para terapia. Ele nunca diz que não quer ir para terapia, às vezes ele diz, não quero ir à escola, mas ele quer ir para terapia, entendeu? Ele sempre quer ir. Uma coisa que eu percebo também é a questão das pistas visuais, né? Essa questão de trazer todo esse cenário visual para a criança, o quanto é importante, né? E o quanto a escola precisa facilitar isso, né? Você imagina, a criança tem o tablet. E se a escola tira do tablet aquelas imagens e bota, sei lá, colada do lado ali do quadro ou em alguma parede onde a criança possa apontar, levantar, encostar.
será que não tem mais uma interação social? Será que não tem mais uma... Né? E testando, eu acho, essas situações. Porque o que a gente sempre fala é que não existe uma receita de bolo e não existe uma regra. Né? A gente vai mesmo naquela situação que é justamente para favorecer a adaptação da criança, favorecer o acolhimento dela naquele ambiente, mas onde a gente também possa abrir mão aí, lançar mão de desafios, né? De desafios para aumentar o nível de entendimento, aumentar a compreensão, facilitar à medida que essa criança vai caminhando, que ela vai se entrosando, que ela vai criando esse vínculo, ela vai se soltando também, né? E assim, algo que é muito importante também, mas isso não só na sala de aula, mas também, sobretudo, né, na sala de aula, é a gente ter paciência enquanto falante com essa criança, sabe? Porque às vezes a gente dá 1000 informações todas ao mesmo tempo e a gente sabe que a gente tem, às vezes, uma latência de resposta, né? Latência de, quer dizer, a gente tem um tempo que essa criança demora para processar a informação e para me responder. Então, uma informação de cada vez, pausa. Pegue o lápis. Pegue o lápis. 1, 2, 3. Espera. Repete a informação. Pegue o lápis. Sabe? Quando você vê que a criança não te respondeu, você auxilia ela a pegar o lápis. Sabe? Então, uma informação de cada vez. Quando for possível, use sempre verbos, né? Porque a gente sabe que a linguagem, de maneira geral, ela começa bastante com verbos, né? Não por acaso, quando a gente está ali nas terapias, a gente sempre está ensinando a criança. Dar, né? Dá. Então, palavras bem pequenininhas, para que daí depois fique mais complexo. A linguagem, ela começa menor mesmo, para depois a gente ampliar o repertório, né? Então, uma informação de cada vez, pausadamente. Tempo de espera para essa criança responder. Sabe? Isso é muito importante. Muito importante. E reforçador em escola, assim, Gabi, eu vou trazer aqui de novo, né, o caso do Pedro. Por exemplo, a gente, né, fez aí mês passado o desfraude do Pedro, né? E você foi uma das pessoas que me alertou, né? Depois da sessão, você disse para mim, Lu, se a gente não usar um reforçador, ele não vai pedir para fazer no vaso, porque você identificou que ele estava fazendo e ele dava risada e pedia para trocar, né? Então, assim, ele não estava se incomodando. Então, né, você me orientou e foi ali, né? Em 2 dias eu desfraudei ele. Desfraudei ele de manhã e de noite, e 15 dias depois eu desfraudei o número 2, né? Então, enfim, hoje ele está totalmente desfraudado. Né? São 26 dias depois do início. E aí eu te pergunto, a gente usou como reforçador, né, bala. Aí ele não podia levar a bala para a escola. Aí eu usei um sino, um timer, que a cada 40 minutos a gente marcava, ele apitava. E quando apitava, a escola inteira gritava, Pedro vai fazer xixi, Pedro vai fazer xixi. Aí ele ia fazer xixi, entendeu? Então, assim, que tipo de reforçador a gente pode usar na escola? Em que momentos a gente pode usar para aumentar, né, a resposta dessa criança, né? É isso que eu falei no começo, Lu, a gente entender o que é que essa criança gosta. O que deixa a minha criança feliz. E reforçador, assim, numa linguagem muito do dia a dia, assim, eu gosto de falar sempre que o reforçador é aquilo que dá o gostosinho dentro do coração da gente, sabe? É aquilo que... Ai, que legal, eu vou fazer e vou poder fazer coisas legais, além de aprender também, né? Além de ter que fazer as minhas atividades. O que essa criança gosta? Isso vai ser o reforçador dela. A gente entende que um dos nossos grandes treinos é conseguir parear o reforçador objeto, que muitas vezes a gente disponibiliza para essa criança, né, a coisa, né, o objeto ali, com o reforçador social, que isso é o reforçador mais importante que a gente tem ali no nível de neurodesenvolvimento, né, que é essa criança entender que socialmente isso é validado, é muito bom, né, então, se é uma criança que já entende isso, poxa, eu posso realmente... Eu te volto a pergunta, qual que é o teu sentimento quando você termina uma palestra, por exemplo,
quando você termina uma apresentação de um trabalho, enfim, e um professor fala assim para você, Lu, você tá de parabéns, você foi muito bem. É bom demais. Às vezes é só um parabéns, que é um É o parabéns. Fala, poxa, você conseguiu, você tá pintando muito bem. Nossa, olha que lindo que você tá fazendo. É a gente também mostrar para a criança quais são os comportamentos adequados dela. Isso já pode ser muito reforçador. Poxa, você tá sentado hoje, hein? Que legal que você tá sentado. Toca aqui, cara. Poxa, você trouxe todo o seu material hoje. Nossa, muito legal. Sabe? E coisas pequenas assim. Quando a gente não tem esse repertório do reforço social tão potente para essa criança, é importante que a gente tenha esse material ali que vem das terapias mesmo, né? De maneira geral, é o caminho que acontece hoje, né? Que são os terapeutas que acabam dizendo, olha, essa criança gosta muito de massinha, essa criança gosta muito de fazer coisas com tinta, de pintura, essa criança gosta muito de jogar bola, de pular, enfim, que mal tem. Depois de eu fazer com a minha criança as atividades que eram previstas e eu fazer algo que ela goste depois, sabe? Entendi. Então, descobrir, eu acho que dentro da sala de aula não existem coisas que não podem ser feitas, coisas que não podem acontecer. Existem todos os comportamentos que acontecem em sala de aula, eles têm tempo para acontecer, eles têm contingências ambientais para serem executados, né? Para serem adequados, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, tá, aí eu vou deixar meu filho com uma coleção de carrinhos lá na sala, vai ficar brincando de carrinho o tempo todo, não vai fazer terapia? Não. Terapia não vai fazer atividade? Não, não é isso. Mas se a coisa que o teu filho mais gosta é carrinho, poxa, vamos usar isso para ele poder aprender. É exatamente isso. No e-book, assim, né, puxando de novo pro nosso lado, tem, nossa, um capítulo inteiro, assim, só sobre essas dicas, assim, realmente de adaptação mesmo, sabe? Nossa, um capítulo riquíssimo, e que realmente é um material muito rico, porque diz muito sobre a nossa prática, né? A gente escreveu ali sabendo de toda a nossa prática que a gente tem visto. Porque é importante que as crianças estejam em sala de aula, é sim muito importante, né? A gente sabe que a primeira socialização da criança ali para o mundo é a escola, né? Às vezes, algumas crianças que chegam ali para nós na intervenção precoce, nós somos o instrumento, né? Mas tem que saber que o nosso caminho, enquanto pessoas que ensinam, é facilitar isso, é deixar esse ambiente propício, sabe? É dar condições para que as crianças aprendam, é a gente desmistificar isso de que necessariamente todas as crianças autistas só vão ali para socializar porque elas não têm capacidade de aprender. Tem sim, tem maneiras de tudo ser ensinado, tudo se aprende. Né? Então vamos arregaçar essa manga e a gente vai aprender, porque o que tem de mais bonito nessa vida é a gente poder ensinar crianças, né? E mostrar para essas crianças que elas são capazes. Que elas são capazes, que elas podem ser independentes, que elas podem ter autonomia, que elas podem gerar oportunidades, enfim, no bairro, na cidade onde elas moram, entendeu? Que elas vão ser autossuficientes. Eu acho que é esse o caminho, né? Para isso que a gente trabalha tanto.